Boa noite, amigas e amigos da página Espalhando Amor e Autismo, tudo bem com vocês? Hoje começa a primeiro bate-papo no ciclo de palestras Autismo. Boa noite, Cláudia, tudo bem? Boa noite, Drica, tudo bem? A Cláudia Oliveira, psicóloga com quem nós iremos conversar esta noite, já entrou, vou convidá-la para o nosso bate-papo. Vamos aguardar a Cláudia, já enviei o convite para ela. Olá, pessoal, tudo bem? Boa Eu noite, sou a Cláudia Cláudia. Oliveira. Boa noite, Sibeli, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem. Para quem não me conhece, meu nome é Cláudia Oliveira. A Sibeli já estava apresentando, né? Eu sou Isso, pode fazer psicóloga. essa apresentação, por favor, Cláudia. Muito bem. Eu sou psicopedagoga, eu sou mestra em ciência e educação, e eu sou terapeuta do comportamental e trabalho já há um tempo com autismo. Há quanto tempo que você trabalha com autismo, Cláudia? Eu já trabalho com autismo cerca de 6 anos. Foi quando apareceram os primeiros pacientes, né, as primeiras pessoas procuraram naquela época. A gente não tinha muita informação em relação ao autismo, né? Mas como eu prestava serviço para algumas clínicas e eu gostava dessa área de pessoas com deficiência, falamos, não, vamos tentar, vamos aprender juntos, né? E iniciei a partir daí as experiências. Olha que bacana. E há quanto tempo que você está na área de psicopedagoga, né? Isso, eu sou psicóloga, sou psicopedagoga, tenho 8 anos de formada e desde então eu venho com atendimento comportamental. Eu sou da linha cognitiva comportamental, mas sobretudo dos últimos anos em diante eu tenho trabalhado muito com a questão do autismo, com a questão de dificuldades e transtornos de aprendizagem. Então também trabalho com outras demandas, né? Com síndrome de Down, com outras pessoas, mas o autismo hoje ele se tornou assim um foco. Abracei mesmo a causa. Ah, isso é muito importante para nós, mães, né? Como vocês sabem, também tem um baixinho de 6 anos autista, ao mesmo tempo que você começou a estudar o autismo, né? E é importante nós ouvirmos isso, porque antigamente não se falava sobre o autismo, né? Ele fugia dos consultórios, dos congressos, era se falado muito sobre síndrome de Down, paralisia cerebral, né? E as outras deficiências físicas, deficiência visual, deficiência auditiva. Agora, o autismo, antigamente, ele era tido como uma esquizofrenia, né? Então, por isso que nós vemos, né, Cláudia, por favor, me corrige, você como profissional da área da saúde, fica à vontade se eu passar alguma informação equivocada, eles acabavam confundindo, então, o autismo com a esquizofrenia, e muitos até deixavam de diagnosticar, passava até para o colega com medo, né? Aí por isso que nós temos muitos adultos autistas que com o filho, estão se descobrindo o autista por causa do diagnóstico do filho, né? Exatamente, é isso mesmo. Na verdade, a questão do autismo, ela sempre existiu, né, ou existe há muito tempo, como você foi dito. Ela foi classificada como um transtorno mental em relação à esquizofrenia, mas com o passar do tempo, e só a partir, né, do que a gente chama da nossa Bíblia, a nível de transtornos mentais, o nosso livro sagrado, que é o DSM, e, sobretudo, a partir das leis que vieram posteriormente, é que o autismo ganhou visibilidade. Porque Sim. a gente aprende muito do assunto quando ele ganha visibilidade. Até então, fica muito lá paradinho no canto. Quando a gente, sobretudo, entra nessa questão, políticas públicas, né, coisas que a gente vai falar mais adiante, aí começa a ganhar repercussão e a gente aprende realmente sobre isso.
E vou aproveitando, né, falando em políticas públicas, que vai ser um dos nossos temas, né? Estamos com um tema atual, né? Creio que a maioria dos amigos que estão aqui conosco na nossa live, né, deve ter filhos, né, filhas, ou de repente algum amigo que tem um baixinho autista, ou algum parente, né, com filho autista, né? Sobre a volta às aulas, né? Que irá acontecer no dia 8 de setembro, né, em alguns lugares, né, como que nós estamos falando para várias pessoas, né, nível Brasil, então, a gente vai falar de um modo geral, né, nós já estamos sabendo que em alguns municípios não voltará às aulas no dia 8 de setembro, como vocês sabem, eu sou aqui de Santo André, no Grande ABC Paulista, e ontem saiu, né, no jornal aqui da região, o Diário do Grande ABC, que Santo André e São Bernardo não irão voltar com as aulas, né? Mas nós iremos fazer esse debate no sentido, se realmente voltar às aulas no dia 8 de setembro, né? Como que será essa volta às aulas para as crianças atípicas, né? E se acaso não voltar essas aulas no dia 8 de setembro, como elas estarão ainda no seu comportamento dentro de casa. Não sei se vocês, amigos, acompanharam, né, que depois eu vou dar a palavra para a Cláudia, né, por isso que eu já estou passando essas informações para vocês. Teve aí um debate, né, nas redes sociais, né, mais ou menos há uma semana atrás, que o Conselho Nacional de Educação, ele comentou que no 8 de setembro, as crianças autistas e deficientes não eram para voltar às aulas, né? Caso realmente acontecesse, estariam excluídas de irem para a escola. Aí surgiu um grupo de pais que concordaram com o Conselho Nacional de Educação, falando que eles estavam tendo um olhar diferenciado para as crianças atípicas. E surgiu um outro grupo, né, que comentou que o Conselho Nacional de Educação estava excluindo as crianças atípicas de irem para a escola. Então, eu vou dar um exemplo, posso citar o meu filho Gabriel. Ele é autista, grau leve, está fazendo as terapias, voltou às terapias, né, presenciais, a sua saúde perfeita, né? Mas ele poderia ir para a escola? Poderia, né? Então, o que acontece? Essas mães que sabem que o filho está bem fisicamente, bem de saúde, meu filho pode voltar, por que estão excluindo? Né? Então, a gente vai fazer esse debate, como eu falei, já sabendo que alguns municípios foi decretado não ida à escola, mas a gente vai falar como que vai ser isso com essas crianças, estando na escola ou continuando em casa para o psicológico delas. Aí eu dou a palavra para a Cláudia. E esse é um tema assim, super importante, muito atual, que nós estamos vivendo agora e que a gente precisa mesmo falar. Né? Não tem como fugir a essa situação. Antes de mais nada, eu acho que é muito importante a gente esclarecer que esse tipo de aula que estamos tendo no momento, essa aula remota, essas tentativas, né, de lecionar, eu digo tentativas porque há um esforço coletivo, há um esforço das escolas, há um esforço das famílias, daquelas sobretudo que se comprometem, e há um esforço também da criança tentando aprender. Ela não é um ensino à distância. Acho que é muito importante a gente compreender essa diferença. Quando eu falo em um ensino à distância, não foi pensado, não foi preparado, não foi construídas estratégias para ser feito um trabalho online com essas crianças, de alfabetização, né, de continuidade do ensino. Aconteceu devido a uma situação emergencial, que é a pandemia e que é mundial. A gente não pode esquecer disso. É mundial. Então, estamos nós aqui no Brasil e todos os países, né, buscando cada vez mais alternativas de lidar com uma crise emergencial da saúde, mas que impacta em todos os sentidos a nossa vida.
E um desses aspectos que é impactado é a questão da educação. Então, se criou planos, tem se criado estratégias que são acompanhadas de tempos em tempos, para quê? Para que as crianças não fiquem sem o acesso à educação, que é direito, que é lei, em relação a isto. Só que aí tem uma grande polêmica nessa situação. Né? Primeiro, as crianças neurotípicas, que estudam em escolas regulares, que estudam em escolas particulares, como que é feito todo esse trabalho? Né? Como está sendo realizado? Outras coisas precisam ser vistas em relação às crianças atípicas. Imagina que eu fui falar um tempo atrás, assim, online também, em uma aula, para adultos de uma universidade que estavam já prestes a se formar, uma turma de contabilidade. E eles estavam dizendo que era insuportável estudar dessa forma. Que era muito difícil, porque mudaram toda a rotina. Quer dizer, eles tinham preparado o TCC, eles tinham preparado formatura, impactou muito na vida desses jovens. Só que cada um foi buscando o quê? Estratégias, né, maneiras e formas junto à universidade para poder estudar. E aí vem o questionamento. Se para eles, adultos, foi difícil, imagina para as crianças autistas, para as crianças atípicas. O que está sendo estudar? Então, vem toda essa dificuldade. Claro, quando eu penso na criança, gente, eu penso no conjunto. Eu penso sim nos professores, eu penso sim nas famílias, é todo um conjunto. Mas eu penso na criança pela dificuldade instantânea, momentânea que ela está vivenciando. Então, quando nós falamos nesse aspecto, né, não voltar à aula presencial, acho que a gente tem que levar em consideração várias características. Então, a gente pode começar a pensar sobre segurança, por exemplo. Como que está a questão da segurança? A nível de pandemia, estamos falando aqui estado de São Paulo, né, município de São Paulo e região. Como que está isso? Estamos acompanhando os números? Hoje, qual fase estamos vivenciando? E mesmo que o governador, os políticos, os prefeitos, eles coloquem em números esses resultados, como está isso na prática? Ocupação de leitos, por exemplo. Quem trabalha na área da saúde pode nos falar melhor. Com certeza. Então, nós precisamos estar atentos a isso. Estamos falando em saúde. Gente, nós temos que ter esse conceito de que precisamos cuidar da vida. E temos tentado fazer isso desde março. Só que cuidar da vida implica vários fatores que eu também não posso desconsiderar. Como profissional da área da saúde, eu escuto muitos apelos. Assim como chegou para você, assim como chegou para você, Cibele, esses apelos, eles estão entre esses questionamentos. Quer dizer, eu preciso voltar a trabalhar. O local que eu trabalho, ele está voltando agora. Meu filho não tem aula, mudou a estrutura, não tem a babá para poder vir, ou não tem a escola para o meu filho passar o dia. Como que eu vou fazer? Com quem eu vou deixar? Esse seria um dos apelos. O outro, eu tenho medo de perder a vaga do meu filho. Eu quero que ele vá para a escola, sobretudo quem está em escola pública. Eu quero que ele vá para a escola, mas eu tenho medo do meu filho se contaminar. Então, vai existindo vários critérios que vão entrando e que leva cada um de nós a perguntar. Eu acho que o aspecto fundamental nesse momento é não julgar. Cada um tem uma situação. Mas, em geral, como que a gente pode discutir isso? Estamos abertos a falar sobre isso? Porque eu não posso pensar só em mim. Eu tenho uma realidade, mas tem pessoas que também têm uma outra realidade. E como fazer um ponto de equilíbrio entre essas situações? As mães, por exemplo, que disseram, meu filho vai ficar excluído
né? Volta, não volta? Na verdade, está sendo pensado no âmbito geral. No primeiro momento, o governador colocou, vai voltar todas as escolas juntas. Então, escola pública, escola particular, todas as etapas de ensino vão voltar juntas. E a partir disso, vem-se uma discussão. Mas educação especial? Eu pergunto para você, é fácil, por exemplo, para você, Sibeli, seu filho usar máscara quando vocês saem? Como que é esse comportamento dele? Tá, ótima pergunta, Cláudia. A primeira vez que ele usou máscara, ele ficou bem bravinho. Ah, que é isso? Por que eu tenho que usar? Né? Para que serve isso daqui? Aí eu expliquei para ele. Falei, olha, você tem que usar, porque tem uma gripe que machuca, faz dodói. Né? Então, para você não machucar seus amiguinhos e você também não se machucar, tem que usar máscara. E aí ele foi usando. O que nós fizemos? O hiperfoco dele é o carro. Conseguimos, uma amiga da minha mãe entrou aqui também, mãe, beijo. E ela fez, né, uma máscara bordada e colocou um carrinho. Então eu falava, Gabriel, você vai passear e vai levar seu carrinho. E a Fabiane, que está aqui conosco também, que participa do ciclo de palestras autismo da 28 Presentes, ela, né, confeccionou 2 máscaras também com o hiperfoco dele, os carros. Então ele usa numa boa. Assim, numa boa como a gente, coloca bravo, né? Eu não gosto, você não gosta, meu marido não gosta, mas a gente usa, né? E aí ele vai levando numa boa. Mas no fundo ele não gosta não, de jeito nenhum. Porque ele usa óculos também, então ele fala, mamãe, não dá para eu usar óculos, ou eu uso a máscara ou eu uso óculos. Então ele sabe que a gripinha machuca, então ele prefere usar a máscara entre o óculos. Então, você percebe aí, olha a dificuldade, né, que a criança tem, assim como nós temos, o quanto que incomoda para você fazer alguma coisa. Você vai sair com ele no carro, em alguns momentos. Então, se a gente parar para pensar, a questão da máscara, ela é algo muito positivo, que nos auxilia a cuidar da nossa saúde, a impedir a questão do vírus, a diminuir essa possibilidade de contaminação, mas é difícil para uma criança, quando eu penso, ficar 4 horas, 5 horas, 6 horas dentro de uma escola. Eu tinha uma criança autista que ela, no começo, logo no início, a gente estava ainda atendendo, ela não aceitava passar álcool em gel na mão. Ela tinha, sim, uma dificuldade extrema, uma hipersensibilidade à questão do álcool. Então, ela chegava, tinha que ir no banheiro lavar a mãozinha. Então, você vê que existem barreiras em relação a isso. Mas é um processo educativo, sim, mas não é fácil. Não é. Entende? Que eu tô querendo colocar aqui, gente, todos os pós e contras. Pensar de uma forma geral, né? A Adriana até colocou ali nas observações, né, que a gente precisa pensar em possibilidades que seja bom para todos, de diálogo, inclusive, que seja bom para todos. Cada um tem uma realidade. Sim, né? aqui Eu tem uma escuto o apelo. Comentando também, ela falou assim, sou cuidadora de um autista que não usa máscara de jeito nenhum. Ah, mamãe. Então. Oi, chegou nosso amigo. Apareceu falando do baixinho, cumprimenta. Chegou ele. Então, a gente vê... Gabriel, muito bem, Gabriel. Então, a gente vê essas possibilidades, né? A gente vê que a gente precisa conversar, cada um tem uma realidade, é um processo que a gente tem que fazer. A gente pode muito bem lembrar que esse processo educativo começa em casa. Atenção, família! Processo educativo começa em casa. Então, a gente precisa trabalhar em cima disso, mas também a gente tem que olhar as dificuldades dessas crianças. Né? Eu sei que é difícil não ter com quem deixar essa criança. Eu sei que é difícil pensar no processo de aprendizagem dessa criança. É difícil pensar nisso. Não está igual o ensino. Não está igual a aprendizagem. Os professores também estão sofrendo com isso. Está todo mundo.
Mas como que a gente pode se ajudar? Hoje de manhã, Cláudia, até vou contar uma situação, né? O Gabriel queria conversar com a professora dele, de tudo que era jeito. Como que a escola dele é próxima à nossa residência, eu liguei, porque eu fiquei sabendo que a professora está hoje na escola, no período da manhã, liguei e perguntei se nós poderíamos ir lá pelo menos 10, 15 minutinhos, com todos os cuidados possíveis, para ele matar a saudade da professora, né? E assim foi feito, nós fomos em torno das 9 horas, né? Fomos mais ou menos uma meia hora, não se cumprimentaram, né? O abraço, né, com a parte efetiva, e depois entrou a outra professora de educação física, e o Gabriel saiu correndo para abraçá-la. E ela falou, Gabriel, ele assim, Gabriel, não posso, né, esqueceu, a gente não pode se abraçar. Aí nisso, essa professora foi entrando na sala e mostrou, ela olhou para outra professora, né, do Gabriel, as duas quase começaram a chorar. Ela falou, se eu não posso abraçar o Gabriel agora, imagina quando essas crianças voltarem e de repente a criança cair no chão, ou ela querer um abraço, um afeto, alguma coisa, saudade do pai, da mãe, e a gente não poder tocar nela, no sentido de abraçar, pegar no colo, fazer um carinho, né? Elas quase choraram ali na minha frente, né? Sim. E é um contato diário, né, Sibeli? Diário. Sim. Então, porque é um contato, é isso que a gente precisa levar em consideração, é um contato que é um vínculo criado. Também tenho esse vínculo com os pacientes, né? De sempre receber com um beijo, com um abraço, com aquele afeto. E agora a gente vai entrar no novo normal. As coisas precisarão agora ser modificadas. Então a gente tem que ter um cuidado em relação a isso e pensar no todo. Como vai ser isso? Eu penso também, além das crianças, eu penso nos professores idosos. Sim. Penso nos avós dessas crianças que estão em casa. E a professora do Gabriel, né, e ela comentou, né, falou assim, olha, a gente sabe que no dia 8, se de repente tiver que voltar, alguns pais não vão querer trazer. Ela falou, mas a gente tem que pensar em um geral. Ela falou, tem pais que precisam trazer as crianças. Primeiro, são pais que têm mais que um filho e depende da alimentação da escola. Segundo, ela falou, a gente conhece famílias em que sejam crianças atípicas ou neurotípicas, sofrem violência dentro de casa e que a escola, às vezes, é um refúgio para essa criança sair do contato do agressor. Então, ela falou, às vezes a gente tem que pensar também nesse âmbito também, né? Exatamente, que é necessário. Eu costumo dizer que com a crise a gente cresce. Se quisermos, a gente cresce. Uma das coisas que eu sinto muita falta nessa pandemia é a questão da empatia. Então, também. A gente precisa aprender a se colocar no lugar do outro. A gente precisa mudar conceitos. A gente precisa aprender a refletir, aprender a dialogar. Não há uma verdade absoluta neste momento. E sim, essas situações que você mencionou, elas existem, são concretas. Eu tenho relatos sobre isso. Os abusos aumentaram muito mais. A questão de pessoas passando necessidade são muito frequentes. E a gente, às vezes, esquece de perguntar se não está acontecendo com um vizinho nosso. Verdade. Então, acho que a gente precisa estar atento ao todo, conversar sobre isso, conversar, participar de assembleias. O Conselho Nacional de Educação está se reunindo, refletindo em relação a isso. Secretaria Municipal de Educação também. Uma coisa muito importante, hoje teve uma paralisação, né, dos professores, agora à tarde, eles entraram nessa questão, contra a questão da volta das aulas, porque o que eles pediram? Se as aulas voltar, que a escola esteja preparada. Com certeza, com certeza.
em todos os sentidos, né? Os professores estarem preparados psicologicamente, porque não vai ser fácil, né? Preparados, né, na parte da higienização, da segurança. Então, assim, é um processo que não vai ser fácil e simples, né? E vai pedir uma demanda muito grande, um esforço de todos. De todos, exatamente. E são questões, assim, que a gente precisa levar em consideração. A gente precisa conversar, a gente precisa aprender a ouvir sobre isso. Quais são as realidades, né? Porque existem diferentes realidades. Então, como que a gente lida com isso? Sim, eu outro dia estava participando, né, de um bate-papo no Facebook, né, e aí eu vi algumas mães falando assim, eu tô nem aí pro teu filho, o meu filho aprendeu, é isso que importa. Poxa vida, não é bem assim. Se seu filho, atípico ou neurotípico, aprendeu com as atividades remotas em casa, ótimo, parabéns, nós ficamos muito felizes por essa sua conquista. Mas tem muitos pais, por N motivos, em que os filhos não conseguiram aprender, tem muitas dificuldades. Então, essas famílias provavelmente querem que os filhos retenham o ano escolar, ou passe, mas que tenha uma professora auxiliar, enfim. Então, você vê que são situações, né, diferentes, mas que as pessoas, que nem você falou, não está tendo essa empatia, né? Eu não consigo olhar para o outro, eu só olho para dentro da minha casa. A casa do vizinho não me interessa, mas se cair a bomba da minha casa, opa, a história aí muda. Exatamente. Então, eu acho que antes de mais nada, sobretudo, gente, vamos evitar julgamentos. Vamos nos abrir a dialogar, a ver possibilidades. A gente está no mundo hoje que precisa de inclusão, precisa, antes de mais nada, ser inclusão. Com certeza. Então, não adianta lutarmos por uma causa se nós também não fazemos a nossa parte. Se a gente também não olha o lado do outro. Porque a inclusão começa dentro de casa, ouvindo, né, o seu marido, ouvindo o seu filho, ouvindo o vizinho, o primo. Você começa a incluir ele no seu bate-papo, nas suas conversas, para você aprender com ele. Então, essa é a inclusão também. Exatamente. Então, a gente precisa refletir sobre isso, né, de que fazendo a nossa parte, nos abrindo ao diálogo. O Brasil hoje vive um momento de intolerância muito grande. É a minha verdade que reina, é a minha verdade absoluta. E a gente tem que sair desse pedestal. Não existe verdade absoluta. A gente precisa aprender, como eu disse, é um problema mundial. E a gente precisa aprender a resolver isso juntos. Claro, somos dependentes de uma vacina, somos dependentes de coisas que não estão ao nosso alcance. Mas e aquilo que está? Eu acho que, antes de mais nada, decidir meu filho volta ou não, eu preciso olhar para o todo. Preciso sim olhar para a minha casa, para a minha realidade, para a minha família, porque sou eu que estou vivenciando ali. Mas eu preciso olhar para o todo. Porque nós não andamos sozinhos, nós andamos em uma comunidade. Por mais que você fala, eu sou sozinha, eu moro sozinho, mas você vai no mercado, você precisa ali do açougueiro para poder cortar as carnes. Você precisa da atendente para ali, né, cobrar as suas compras. Então, nós vivemos numa sociedade, como você falou, a gente tem que pensar na nossa casa, mas pensar em um todo também, para que nós possamos andar e fluir com a situação que nós estamos vivenciando. Sim, exatamente. Então, se você vai tomar uma decisão de voltar, não sabemos quando, não está nada definido, né? Você vê que até a quarentena está sendo, foi agora prorrogada até o dia 10 de agosto, né? Daqui a pouco muda de novo. Então, tudo é muito devagar. Então, se você definir, vou levar o meu filho para a escola, não tem com quem fica, ou quais sejam as razões particulares, né? Não julgue aquele que vai deixar em casa. Ou se você vai deixar o teu filho em casa, consegue uma avó, alguém para poder ajudar, né? Paga alguém, enfim. Tem a possibilidade, não julgue aquele que vai levar. Né? Procure entender as razões do outro. Procure saber o que levou ele àquela circunstância. Antes de mais nada, vamos conversar.
Eu acho que essa é a mensagem principal que cada um de nós precisa estar trabalhando dentro. Sim, Porque sim. uma coisa, eu falei, Cibele, até num grupo que eu estava reunida essa semana com psicólogos, que haverá, já existe, mas haverá muito maior, um sofrimento psicológico muito grande. Está tendo, haverá quando retornarmos e haverá posteriormente. Vai ser algo que será continuado. Então, acolha. Acolha. Né? A gente vai falar disso mais para frente, mas seja transformador. Sim. Seja um agente transformador, né, levando um abraço virtual, levando uma opinião, né, para poder ajudar. Exatamente, exatamente. Antes de brigar, questionar, reclamar, para um pouquinho e reflete. Crie empatia. Acho que é uma mensagem que cada um de nós precisamos nesse momento. Com Então, sobre as certeza. voltas à aula, eu falo, procure a ciência. Né? Eu sou psicóloga, posso falar de psicologia. Não tenho todo o saber, mas posso falar. Sibeli é jornalista, pode falar mais dessa área. Então, quem vai falar dessa crise de saúde agora é a área médica, é a área hospitalar, os epidemiologistas. Então, escute o que o outro tem a dizer. Vamos aprender com isso. Sim. E também um dos temas que nós vamos entrar, né, Cláudia, que nós tínhamos, né, combinado, é da lei, né, 13.997 de 2020, né, que é a Lei Romeu-Mion, né, acaba interligando, vocês vão saber o porquê, né, já está mais ou menos já há quase aí 8 meses que foi colocada a lei, né, que foi em janeiro, que foi, né, que o presidente sancionou, né, e por quê, né, eu vejo, né, para fazer a carteirinha com os dados, né, informativos dos pais da criança. E quando foi colocado, eu vi, Cláudia, muitos relatos assim, graças a Deus que está tendo essa carteirinha, porque eu não preciso ficar falando que o meu filho é autista. Se eu vou no mercado, é só mostrar a carteirinha e pronto, né? Eu falo que quando eu fui fazer o RG do Gabriel, passou mais ou menos, eu acho que um mês e pouquinho, aí saiu que podia colocar o informativo do autismo. Comentando com o meu, puxa vida, a gente acabou de fazer o RG, né, tá novinho, eu falei, deixa, para mim não tem problema, né, e realmente, mesmo com a carteirinha da Lei Romeu União, para mim não tem problema, eu ir no mercado, eu ir numa clínica, olha, eu preciso passar na frente, porque o Gabriel, né, ele é autista, e nisso, Cláudia, né, que eu poder usar essa lei, eu consegui conversar com 2 atendentes que elas tinham descoberto que uma era um sobrinho que era autista e eles estavam perdidos, especialmente a mãe achando que era o fim do mundo, né? E uma outra era o filho, né? Então, a gente se fala da empatia. Será que a gente não pode aproveitar esse momento? Né? Claro que a gente respeita cada família, né? Mas, assim, de passar mais informação, mais conhecimento, ser um agente transformador, porque nisso eu já consegui ter amizade com 2 pessoas e passar informações referente ao TEA. Muito bom. É isso mesmo. Acho que a nossa missão é isso, é realmente informar, né? Porque a informação verdadeira, né, pesquisada, baseada em situações reais, ela traz a libertação, à medida que a gente vai conhecendo as informações, né? Sim. Muito bem. A Lei Romeu-Mion, como a Sibeli falou, né, 13.997, ela foi criada... uma coisa muito importante, né? Acho que antes de falar da lei, é importante falarmos sobre o RG, né? Para entender essa diferenciação. Existe o RG com a informação, só que o RG, normalmente, você precisa estar utilizando o laudo também. Isto. Uhum. Acho que o RG você pode até falar um pouquinho melhor, né, Sibeli? Você fez, você viu como é o processo, né? Você entendeu. Sim, sim. Ter que levar o laudo com o CID, carimbado e assinado
pelo médico, seria um neuropediatra, um neurologista, né, e levar lá no órgão responsável que emite o RG, aí que eles acabam colocando a informação que, né, a criança ela é, né, autista, mas tem que levar o laudo. Isso. Então, após ser criado o RG, né, já tinha um RG, foi-se pensado num projeto de lei, era o projeto APL 2573, ficou em trâmite e ganhou um grande reforço com a vinda do Marcos Mion. Né? A gente sabe, com a vinda de uma celebridade, aí já começa a pesar um pouco, né, positivamente, porque ajuda nesse processo. Já existia pessoas que buscavam, por quê? Essa carteira nacional do autismo, ela vem agregar, né, ela vem somar nessa questão de apresentação em relação ao quê? Aos direitos. Né? Sim. Quando a Cibele falou da questão da empatia, a gente pensa, né? Brasil, lei precisa ser mostrada para que seja o quê? Conquistado os direitos. Né? Infelizmente, a gente precisa falar sobre isso. Né? Então, precisa estar fundamentado. Não basta só as pessoas perceberem ou as pessoas compreenderem se você disser. Não. Antes você poderia dizer, olha, posso me adiantar nessa fila ou nessa situação? Eu tô com uma criança, né, autismo e tal. Não, continua, né? As pessoas, tem pessoas empáticas, tem pessoas que não. Sim. Então foi necessário criar o quê? Lei, e cada vez mais sendo reforçada juridicamente, para quê? Para que seja olhado a questão das prioridades em relação aos atendimentos. Eu confesso que eu fiquei muito feliz a partir do momento em que eu comecei a ver essa fita quebra-cabeça em muitos lugares. Eu também. No ônibus. Na lotérica, uma vez, eu até falei alto, né? Tava na fila da lotérica e fiz um comentário alto. Olha o símbolo do autismo. Tava olhando pra minha cara assim, né? Não entendeu bem. Mas eu, dentro de mim, eu celebrei. Foi bacana isso. Né? Por quê? Porque agora as pessoas elas entendem que pessoas com autismo elas têm prioridade no atendimento. Sim, com certeza. A diferença da carteira é que ela não precisa ser apresentada junto com o laudo. Sim, porque já tá todas as informações ali, tanto do paciente quanto as informações dos pais também, ou do responsável pela criança. Exatamente. Ela vem completa, primeiro que ela vem citando a lei Berenice Piana. A gente não pode esquecer dessa lei que fala sobre a questão dos direitos do autismo. Muitas pessoas vêm me perguntar, muitos pacientes vêm me perguntar, Cláudia, a questão, sobretudo escola, né, unindo as informações, a questão de escola. Meu filho tem direito a um acompanhante? Meu filho tem direito à adaptação? Meu filho tem direito a isso, aquilo? Eu falei, querido, já leu a lei Berenice Piano? Por favor, dá um Google. Por favor. Por quê? Porque é uma lei muito importante, é o princípio de tudo. É uma conquista mesmo, né? Então a gente precisa o quê? Aprender a entender os nossos direitos. Antes de mais nada. Né? Então, a partir da lei, e ela está descrita inclusive na carteira, vem falando desses direitos do autismo. Então vem essa questão do atendimento prioritário a estabelecimentos públicos e privados, vem falando, como a Cibele falou, dos dados da criança. Isso para mim é fantástico, gente. Nome completo, endereço, nome do responsável. São informações assim fundamentais. Há pouco tempo, eu sou de uma cidade, natural de uma cidade do interior de Minas, minha mãe comentou um caso de uma criança autista que se perdeu da família e acabou tendo um fim trágico. Então, pessoas viram, não sabiam, não entendiam, né? Não sei, talvez se aquela criança ela estava com mochilinha de escola, talvez se aquela criança tivesse ali dentro uma carteira, alguém pudesse localizar, informar. Então, isso é fundamental ter essa informação. Outra situação também é a questão da acessibilidade em relação a locais, como, por exemplo, cinema. Agora nós temos sessões para autistas, que é muito bacana. Uma conquista. O Gabriel, acho que ele já foi em 5 já.
E Olha, que cada bacana. uma experiência diferente. Né? Minha mãe, ela está Uhum, com a gente, meus pais foram levar, né, o Gabriel junto comigo, numa sessão, depois uhum. foi daqui também, junto comigo e meu marido, e foi uma experiência maravilhosa, porque eu tinha muita vontade de levar o Gabriel no cinema, muita, muita mesmo, mas eu sabia que o som ia incomodar, as luzes iam incomodar demais, e eu ficava só Uhum. nessa vontade, né, de poder levar. E quando surgiu essa possibilidade, eu já fui a primeira da fila com ele lá. Ia estar em todas as Que sessões. bacana. Eu só não fui em mais Ah, porque eu queria, mas eu estava lá já, né, sendo já a primeirona. ai, que ótimo, tá vendo? Que coisa bacana, né, que veio acrescentar. Uma coisa muito importante também sobre a Carteira Nacional do Autismo é que ela é válida em todo o território nacional. Isso é uma Uhum. informação, assim, muito importante, gente, porque o RG, ele é regional, né? Quando eu Sim, morava em Minas, eu tinha um RG. Aqui de São Paulo, eu fiz outro RG. Então, muda muito. E agora não, ela serve para todo o território nacional, todos os estabelecimentos. Então, é uma coisa muito bacana, é um reconhecimento, é algo que vale muito a pena. E a última informação, que, assim, para mim é fundamental dessa carteira nacional, é que ela vai contribuir para fazer o quê? Uma triagem junto, na verdade, parecida com o censo que haveria esse ano de 2020. isso. Uhum. Lembra que ia ter o censo, né? Junto, conseguimos o censo em relação ao autismo, que, nossa, eu explodi de alegria. Eu também. Gente, sem dados científicos, a gente não vai nem na esquina. Eu costumo brincar assim, a gente não vai nem na esquina. A gente precisa de dados. O Brasil, até hoje, não tem dados científicos sobre autismo. Não Como que a tem gente nada. vai falar de políticas públicas? Como que a gente vai falar de melhorias, atendimentos no SUS, se a gente não tem dados em relação a isso? Nos Estados Unidos, a cada 3 anos tem um censo em relação ao autismo. E o Sim. que é muito interessante é que lá é regional. Por exemplo, os dados da Califórnia são os dados de Nova York são outros, porque eles vão tratar daquela população regional. Então, as políticas públicas, a educacional, saúde, são muito mais adaptadas. E Né? até também, Cláudia, para, né, a gente lutar para que nós possamos colocar também em convênios o ABA, que é uma ciência. Nossa, sem dúvida, sem Lá nos dúvida, Estados sem dúvida. Unidos, todas as crianças e pessoas autistas fazem ABA. É lei nos Estados Unidos. Lá parece que um pai, né, ele brigou para colocar e conseguiu. E acreditaram. Aqui está ainda, né, a passos bem lentos. E, Cibele, eu vou falar uma coisa para você. Eu sou terapeuta ABA, né? Uhum. Trabalho junto de uma equipe multidisciplinar. Lento é pouco, a nível de Brasil. Lento é pouco. Quando eu defendi uma tese de mestrado, uma das pessoas, um professor da banca, eu contei uma experiência minha que eu fiz no meu projeto de mestrado. E eu falei sobre essa possibilidade na escola de um trabalho de equipe multidisciplinar e tal. Esse professor, ele era do Acre. Ele falou para mim assim, nossa, a gente tem Brasis, né? Dentro do Brasil. Uhum. Porque isso que você está falando aí, desse trabalho multidisciplinar, desse trabalho que você está fazendo com crianças especiais, nunca vi falar aqui no Acre. Então, e olha que nós estamos num lugar que tem muita informação, que é São Paulo. E para mim, terapeuta ABA, para mim está muito distante. Muito Infelizmente. distante do necessário, infelizmente. Então, isso que você falou é uma grande verdade. E como que a gente vai provar a necessidade da terapia ABA para trabalhar com comportamento, melhorias de comportamentos inadequados? Como que a gente vai lutar por isso, para uma educação de qualidade adaptada, adequada, uma saúde que atenda a todos? Como? Consenso. Então, essa triagem, ela vem também por meio dessa carteira nacional. Eu achei isso fantástico.
eu esperava que tivesse o censo, aí veio a pandemia, retardou tudo isso. Mas essa carteira, ela vai nos ajudar para ter uma noção. A gente não sabe nem quantos autistas tem no Brasil. E os autistas e famílias de autistas que passam necessidade, que estão à mercê das políticas públicas. Exatamente. Nem Exatamente. o André, que passou no Fantástico o ano passado. Isso. Não passasse, Exatamente. né, a mídia, nós não íamos conhecer a história do André. Quantos Andrés que ainda existe, em situações até muito piores que ele. Muito piores. Isso, isso. Não, nós começamos a falar hoje nessa live sobre a questão de como era o autismo no passado, né? Mas, gente, eu não sei se é tão passado assim, não. Parece que está presente ainda. Quantos estão assim dentro de casa? E a gente nem sabe. Será que a história tem se repetido? Então, é uma coisa que a gente precisa pensar, né? Precisa sim. E agora também, né, está um projeto de lei do deputado Romário Farias, né, que é para validar o laudo para ter quer dizer, a sua validade indeterminada, né? Porque acaba prejudicando muito, eu acho que tanto as famílias, especialmente, quanto também os terapeutas, porque dependendo do local que exige o laudo, é a cada 2 meses. E não é só o laudo do neuro, é laudo dos terapeutas, é laudo do pediatra, é tudo ali confirmando, contando ali o CID. Né? Eu acho que vai facilitar muito também, né, Cláudia? Sim. Sem dúvida, sem dúvida. Claro que eu percebo que há uma necessidade de uma revisão. Precisa ser, na verdade, acompanhado. Por exemplo, uma criança que faz uma avaliação neuropsicológica, ela faz ali por volta dos 6, 7 anos. Né? Aos 10 anos, ela já está com outro conceito, com outras habilidades. Então, precisa ter uma revisão em relação a isso, de um acompanhamento de uma equipe. Né? Mas essa coisa de renovar, por exemplo, anualmente, escolas, vou te dar um exemplo, escolas particulares, como eu tenho dificuldade em relação à adaptação de conteúdo, Sibeli, nas escolas particulares por causa desse bendito desse laudo. Eu sei, e eles não colocam em prática as atividades até o laudo estar ali. No caso do TEA, né, nós sabemos que é um transtorno, não é uma doença curável, né? Exato. Ele vai ser melhorado, sim, com as terapias, do severo para o moderado para o leve, e o leve vai ter a sua melhoria, mas vai existir. Então, por que as empresas, as escolas, fazer essa exigência de cada 6 meses, de 4 meses, ver que para a família é dificultoso, né? Se a cada um ano tem que passar por a equipe terapêutica, né? Quando eu falo equipe terapêutica, entre os terapeutas, pediatra, neuropediatra e outros profissionais ali que a criança necessita, imagina de 4 meses, na burocracia que nós temos, seja da saúde pública ou até do convênio, do particular também. Então, eu vejo que vem facilitar muito essa validade indeterminada, mas que nem você falou. No caso, a criança ela tem que estar sempre em acompanhamento, porque há mudanças. Exato, exato. Precisa ser acompanhada. Eu acho que a escola ela pode colocar isso como uma condição, né, que a criança seja acompanhada, seja no SUS, seja por outros profissionais, manter esse diálogo. Eu sempre falo na questão das parcerias, são fundamentais. Né? Agora, essa questão da exigência realmente é uma situação muito dificultosa. Eu tenho pacientes, Sibeli, que não conseguem retorno com o neuropediatra. Isso antes da pandemia. Eu sei. Tem algumas mães que comentavam comigo também. Então, antes da pandemia. Agora, dificultou muito mais. E crianças, às vezes, que necessitam de uma medicação de uso contínuo, outras situações. Então, eu acho que são questões que a gente precisa refletir em relação a isso, enquanto instituições. Né? Como lidar com isso? Né? Eu trabalho em parceria com outros profissionais que a gente orienta os pais. Porque, para mim, mais do que
auxiliar a criança é a orientação dos pais. Isso é, assim, fundamental. Né? Busque ajuda, vamos buscar rever tal coisa, quando for possível fazer tal exame. Isso é importante. A criança, ela se desenvolve, mas colocar apenas como uma imposição, aí realmente dificulta muito o processo. Muito mesmo, muito. Nós estamos já, né, nos finalmente da nossa live. Infelizmente, passa muito rápido, com muita informação. E agora, né, vamos falar do ciclo de palestras autismo. Né? Você pode falar, Cláudia, depois aí eu falo a minha parte. Fica à vontade. Né? Como você, Ótimo. né, como está sendo esse trabalho no ciclo de palestras autismo? O que é o ciclo para você? Certo. Bom, o ciclo de palestra autismo digital, né, veio inicialmente por uma família maravilhosa que está junto conosco, é a família Barros, né, que está presente conosco aqui nessa live. Eles têm um filho autista adolescente. O Arthur, que é um desenhista. No chão. O Arthur, desenhista, escritor de livros junto com a família, né? Então, assim, a gente tem muito orgulho de falar deles, porque, assim, eu não tenho outra palavra para dizer que são agentes transformadores, né? São agentes transformadores. Então, eles estão sempre com essas atividades em relação ao autismo. Eu sempre fui convidada por eles. Vamos fazer uma palestra, vamos fazer um trabalho em parceria, vamos fazer tal coisa? E, da mesma forma que faziam comigo, fizeram com outros profissionais convites para falarmos, abordarmos cada vez mais desse tema. Né? E é uma família que se comprometeu, abraçou a causa do autismo. A partir daí, fizeram parcerias com outros profissionais, né, que também têm contato, que abraçam a causa do autismo, como mães, profissionais na área da saúde, na área da educação, na área empreendedora. Enfim, nós somos uma boa equipe de profissionais, de familiares, que se juntaram para desenvolver transformação. Eu acho que essa seria a palavra, transformação. Né? E essa transformação, ela começa de forma individual, sendo um agente. E ela passa o quê? A ser coletivo. Sim. E o que é ser um agente transformador para você, Cláudia? Bom, ser agente transformador para mim é fazer parte desse processo de inclusão na prática, me abrindo as possibilidades. Né? Quando eu comecei a trabalhar com a inclusão, eu comecei no âmbito geral, eu não comecei só com autismo. Depois eu me apaixonei pelo autismo, né? Pela causa autista. Mas eu comecei em geral. Então, fazer a diferença era importante para mim. O que eu posso... Hoje eu continuo fazendo isso na vida das famílias que eu trabalho. O que eu posso ajudar no sentido de não ensinar, mas no sentido de ser agente transformadora. O que eu vou fazer? Eu vou ser um canal que vai ajudar essa família e também aos profissionais, meus colegas, que a gente trabalha em parceria, a fazer a diferença. Em muitos sentidos. Sim, sim. E isso que é a ideia, né, da Adriana e do Júnior, né? Para que esses profissionais, como você, Sandra Feitosa, a Nath Souza está com a gente, a Fabiane Campos, da 28 Presentes. Esqueci de mais alguém? Espero que não. Se eu esqueci, a Letícia, né? São pessoas que acreditam na transformação, acreditam que possam ser um agente transformador e que vocês também possam ser através de ouvir uma palestra, aprender um pouco com a professora Sandra, aprender com a Cláudia e passa essas informações adiante. Vocês serão também os agentes transformadores. Basta querer, né? Exatamente. E o ciclo de palestra, ele vai ocorrer em breve, né? Já está chegando, está pertinho. Vai ser feito por várias palestras super interessantes, né? Vão ter temas assim... Gente, no ciclo de palestra vai ter a participação do Arthur,
uma adolescente autista, muito legal. Vai ter a presença da Nath, que é uma adulta autista, ela vai falar dessa trajetória dela. Fora os assuntos, né, Cibele, que são importantíssimos. E cada um na sua área, nos ensinando muito, né, Cláudia? Que temos, porque a ideia, a cada dia vai surgindo mais informação, mais conhecimento, ele não para. Exatamente, exatamente. Então, assim, dessa minha parte, eu vou falar um pouco sobre a infância, o autismo, o processo de diagnóstico. Então, vai ser um trabalho bem legal, bem bacana, né? Como identificar o autismo, dúvidas, quantas pessoas me procuram em relação a isso, né? Depois tem uma outra parte que eu vou fazer junto com a Sandra Feitosa, que é uma professora, pedagoga maravilhosa, trabalha muito nessa área. Então, juntas, nós vamos falar sobre o processo de inclusão escolar, a participação da equipe multidisciplinar. A Cibele tem uma participação. Tenho, conversando com todos os agentes transformadores. Então, cada semana teremos uma pessoa especial contando um pouco da sua história, da sua vivência, né? Seja, né, a Nath, o Arthur, como autista, ou como os profissionais da área. Então, é comunicação também, estando dentro para poder levar informação, abraçando aí a causa também. Exatamente. Então, assim, eu acho que vai ser um momento único, uma experiência, assim, fantástica para participarmos, aprender, entender, né? Pais, profissionais da área da saúde, profissionais da área da educação. Vai enriquecer muito. Então, venha participar conosco. Venham sim, o convite está feito. Ó, a Cláudia já deixou vocês com a pulguinha atrás da orelha, curiosos e com certeza com muita vontade de participar. Cláudia, vamos agradecer aqui aos amigos que estão aqui com a gente? Com certeza. Nossa, entrou muita gente aí participando, né? Muita gente legal. Tem a Thaís. Sandrinha, a professora Sandra, Andressa Lúcia, autismo, paternidade atípica do meu amigo Ivan. Abraços, Ivan. Vamos ver aqui mais tem aqui com a gente. A Carol Palmeiras. Vamos ver aqui. Entrou a Rayane. Psicóloga também excelente, do ABA. Andressa Cavalcante. A minha amiga... Muitos questionamentos, né? Olha, muito obrigado por todos vocês estarem aqui com a gente. Cláudia, obrigado, né, por ter dado essa aula, né, referente a todos os tópicos que foram falados, né, a Lei Romeu Mião, a volta às aulas, se vai acontecer ou não, e aí do laudo. Né, são importantes porque são temas atuais que está acontecendo aí no nosso dia a dia, né? Com certeza, com certeza. Eu que agradeço, viu? Agradeço muito. Cibele é jornalista, mãe, uma pessoa aí que está sempre interagindo, faz muitas lives, né? As lives dela são muito interessantes. Então, eu que agradeço a oportunidade de participar. Gente, obrigada. Daqui a pouco o Instagram vai querer derrubar a gente, mas com fé não vai derrubar, não. Cláudia, obrigada. Amigos, obrigado novamente. E fico com a gente na próxima live, que vai ser surpresa e que com certeza vai ser feita com muito carinho, como foi feita essa daqui para vocês. Isso mesmo. E venha conhecer mais sobre o ciclo de palestras. Com certeza. Ciclo de palestras digital. Cláudia, brigadão. Obrigada, amigos. Um beijo. Obrigada.